senhores telespectadores, como estão a ver, são peixes, são mesmo peixes. Os peixes têm a cabecinha fora da água do mar para ouvir as palavras que lhes está a dizer o bom Santo António. Enquanto os peixes o escutam, os homens maus, em vez de escutarem, discutem. Estão a dizer que não é como ele diz. Já viram que isto é um dos milagres atribuídos ao Santo António, é um dos milagres inventados pelo povo, porque há realmente dois Santo Antónios. Um Santo António verdadeiro, que é uma grande figura da história, e um Santo António cheio de fantasia e de poesia. É o Santo António que o nosso povo inventou. Eu vou-lhes falar de um e do outro. A imagem mais popular de Santo António é esta. Um santo, com um aspecto realmente muito jovem, que tem na mão um livro aberto e em cima do livro um menino. Não é um menino qualquer, é o menino que tem nas mãos o globo do mundo. O menino que tem o mundo em sua mão é Deus, é o menino de Deus. O livro sobre o qual o menino se assenta são as Sagradas Escrituras. Tudo isto, toda a lenda tem sempre um fundo de verdade. É certo que Santo António foi extremamente erudito e versado no estudo das Sagradas Escrituras, portanto, dos Evangelhos e da Bíblia. É isso que está aqui. Tudo o mais é composto pela imaginação popular. A verdade é que nenhum santo em Portugal teve tantas imagens. Ainda há poucos dias estivemos na casa do Zé Régis, lá viram centenas e centenas de Santo Antónios. Há museus de toda a parte, deve ter havido centenas de milhares de Santo Antónios em todos os lares. Até ficou um ditado que ainda hoje se diz: meu Santo Antoninho, onde te porei? Porque nas pobres casas dos portugueses nem havia um lugar para pôr o Santo Antoninho. Isto é tudo a partir do século XVI. As primeiras representações portuguesas de Santo António são do século XVI. O que é muito tarde, porque o Santo António morreu na primeira metade do século XIII. Ora, 13, 14, 15, 16, Santo António demora mais de 300 anos a vir desde a terra onde morreu até ao país onde nasceu. Mas há um momento em que a lição da história e a versão da piedade popular, puramente lendária, não se podem distinguir. Por exemplo, eu não sei dizer, ninguém lhes saberá dizer, se é história, se é pura lenda, que aqui, neste lugar, ali diz-se Ac Parva quer dizer neste quartinho, neste pequeno quarto, nasceu o Santo António. Já naquela altura puseram Uc Tradunde. Uc Tradunde quer dizer segundo a tradição. Era só o que se dizia. Não havia nenhum documento, mas dizia-se. Dizia-se porque realmente este lugar, que hoje está a bastantes metros abaixo do nível do sol, era uma residência, era um lugar importante no século XII, XIII, e aqui eram as portas de Lisboa. Era por aqui que se entrava em Lisboa. Aqui, neste lugar, era o Senado da Câmara de Lisboa, e era aqui que se guardavam os dinheiros. Quando se recolhiam grandes quantias, milhares de cruzados, 30 mil cruzados, 100 mil cruzados, para, por exemplo, para a viagem dos Filipes a Portugal, foi aqui que se guardaram. Bom, era o Senado da Câmara de Lisboa. Também aqui, às portas da cidade, é que se cobravam os impostos. Guardavam-se impostos
E era aqui, a Sete Chaves, que eles estavam afolhados. Também era às portas da cidade que havia sempre muito comércio, muitos mercadores, muitas raparigas, muito divertimento. Bem, eram as portas da cidade. E penso que, sobretudo, o facto de se guardarem aqui os tesouros da Câmara fez deste lugar um lugar sagrado. E quando se perguntou, afinal, onde é que nasceu o Santo António, porque isso foi escrito em Itália, ele próprio dizia que nasceu em Lisboa, e tomaram nota disso, mas em que sítio de Lisboa, e elegeram este lugar, que era um lugar ilustre por muitos motivos. Aqui até tinha existido, durante o século XV, XVI, XVII, uma igreja em honra de Nossa Senhora da Consolação. Senhora da Consolação, que se fazia a festa no dia da Senhora dos Prazeres, porque era a consolação dos prazeres. A entrada dos forasteiros, a saída, tudo isto fazia deste lugar o mais inesquecível lugar de Lisboa. E eu acho que foi esse o lugar que o povo elegeu como único de ter sido o berço do glorioso Santo António. É claro, é uma hipótese que eu estou a dizer, aqui não há certeza nenhuma. É com os dados que a história fornece que nós temos que alimentar as nossas frágeis e humildes hipóteses. Esta cripta continua hoje a ser um lugar religioso, um lugar de oração. No ano de 1982, fazia 750 anos da morte do nosso Santo António. Bom, e veio a Lisboa o Papa João Paulo II, que aqui neste mesmo banco joelhou e esteve a orar fervorosamente perante este altar que recorda, com verdade ou com lenda, o ponto de nascimento do maior santo português. O que é certo é que Santo António nasceu aqui na cidade de Lisboa no ano de 1195. Tudo indica que o pai de Santo António e a mãe eram gente remediada, visto que o filho pôde estudar. Olhem, primeiro estudou ali na Sé. A Sé é esta que está na nossa frente, é já mais ou menos a que Santo António conheceu. Em 1195, esta Sé ainda estaria em obras. Lisboa tinha sido conquistada há relativamente pouco tempo, em 1147. Esta grande Sé estaria em obras, mas foi naquela escola, não havia escolas nessa altura, mas nas catedrais ensinavam as crianças que queriam aprender, que eram poucas, e foi aqui que ele aprendeu os seus rudimentos, talvez de latim, talvez as primeiras letras, talvez. No ano de 1210, quando portanto tinha 15 anos, Santo António decide entrar na vida religiosa e ingressa no convento de São Vicente de Fora, aqui na cidade de Lisboa, que é um convento dos cônicos regrantes de Santo Agostinho. O convento tinha sido fundado por Dom Afonso Henriques. Hoje o que resta dessa fundação afonsina já é pouco. Ficaram estes alicerces que se vê, aquelas abóbadas e a cisterna. Aquela cisterna é ainda do tempo de Dom Afonso Henriques e podemos dizer foi daquela água que bebeu o nosso Santo António. Quando o convento
de São Vicente de Fora, fundado por Dom Afonso Henriques, já estava muito velho, arrasaram-no e fizeram outro convento por cima. Mas havia a ideia, havia a tradição de que neste convento tinha estado o Santo António e de que ele aqui, durante 2 anos pelo menos, tinha ocupado uma cela conventual, e que a cela era precisamente neste lugar onde eu agora estou. E por isso, na reconstrução do convento, este espaço foi protegido e foi edificado de uma forma monumental. Estou na capela de Santo António, uma capela que recorda o espaço onde o santo passou os anos de 1210, 1211 e talvez os primeiros meses de 1212. Foi aqui, nesta sua cela, que ele recebeu, por exemplo, a notícia da morte do bom rei Dom Sancho. O rei Dom Sancho, o rei de Portugal, coitado, que morreu leproso, que soube da subida ao trono do filho, o rei Dom Afonso II, que também havia de morrer leproso. Na nossa primeira dinastia, essa maldição parece que acompanhava a coroa. Em 1212 ou 1213, Santo António sai do convento de São Vicente de Fora e vem para Santa Cruz de Coimbra. Santa Cruz, que era da mesma ordem, eram realmente os cônegos regrantes de Santo Agostinho, mas Santa Cruz era então o principal centro de estudos em Portugal. Ainda não havia universidade e é evidente que a vinda de Santo António de Lisboa para Coimbra é para estudar. Ele esteve aqui entre pelo menos 1213 e 1220. Estou-lhes a falar em Santa Cruz, no claustro. É claro que este já não é o claustro que ele conheceu, isto é uma reconstrução do século XVI, mas ainda está cheio de lembranças do tempo de Santo António. Estou a falar-lhe justamente perante o túmulo de um monge deste convento, Frei Miguel, que foi bispo de Coimbra e que morreu, diz aqui, em 1218. É, portanto, necessariamente uma pessoa que Santo António conheceu muito bem. Mas em 1220, não sei porquê, porque diz-se muita coisa, ele sai daqui e vai para um pequeno conventinho franciscano. Bom, há quem diga que estes monges, estes cônegos regrantes de Santo Agostinho, eram poderosos, ilustrados, orgulhosos e, portanto, já não representavam aquela imagem de vida cristã, de pureza e de renúncia a que Santo António aspirava. E ele foi para um convento mais pobrinho. Há quem diga que não, foi o drama dos mártires de Marrocos. Ele estava aqui, quando chegaram aqui, os cadáveres em caixas de cinco franciscanos que foram degolados em Marrocos. E ele viu chegar os corpos. Isso impressionou-o muito e diz, ele também quis ser missionário. E como realmente estes cônegos regrantes não tinham essa atividade missionária, ele foi para um convento franciscano para poder ser missionário. Vamos lá ao pequeno conventinho onde ele se recolheu, aqui em Coimbra, nos Olivais. Os Olivais eram, no princípio do século XIII, um arrabalde, era aí a meia légua do centro de Coimbra, mas era um sítio deserto, com umas colinas plantadas de oliveiras. E no meio desses olivais havia um pequeníssimo cenóbio, pouco mais que uma cabana, onde viviam alguns irmãos franciscanos. Foi para aqui que Santo António veio. Ele esteve aqui não muito mais que 6 meses, mas isso foi bastante claro para este lugar ficar depois um lugar sagrado. O que era uma pequena choupana transformou-se
numa igreja monumental. Penso que Santo António dos Olivais, que é o nome que hoje tem, é um dos mais bonitos monumentos de Coimbra. Pelo menos um dos mais comoventes, um dos que tem mais significação espiritual. E, infelizmente, há muita gente em Coimbra que nunca aqui pôs os pés. Foi aqui, este sítio, o último pedaço da terra portuguesa que Santo António pisou. Foi aqui que ele passou a chamar-se António, porque o nome que lhe deram na pia batismal foi Fernando. Costumam dizer Fernando de Mulhões, são um disparate, porque ele é filho de um Martim, portanto ele era Fernando Martins. Fernando Martins, mas quando chega aqui, ele quer se despojar completamente das mundanidades, das coisas que o prendem a este mundo, porque para ele Deus é a amizade pura. E o que nos afasta da pura amizade são as coisas deste mundo. É a riqueza, é o poder, é a vaidade de nós próprios, é até o nome que nos põem. Ele deixou de ser Fernando, deixou de ser Martins. Nessa altura havia um grande culto do Santo Antão. O Santo Antão é um asceta, um eremita que vivia no deserto e que se flagelava, e ele adotou o nome de Antão. É claro, como ele só falava latim, Antão em latim diz-se António, e é assim que desaparece o ilustre cônego regrante de Santa Cruz de Coimbra, Fernando Martins, e nasce o humilde frade franciscano António, simplesmente António. Foi daqui que ele saiu para a sua prodigiosa viagem. É uma viagem que está metida em muita lenda, dizem que passou por Marrocos, que eu não sei, não há documentos disso. O que é absolutamente certo é que ele foi parar a Itália e foi a um grande concílio que tinha sido mandado reunir por São Francisco de Assis. Aí não lhe deram grande valor, ele esteve sempre calado, mandaram-no para uma cidade muito bonita, na região de Bolonha, a Forli. Forli ainda hoje é uma linda cidade, cerca de 100 mil habitantes, fica a uns 60 km de Bolonha. E ele foi lá para Forli para ver lá uma pequena comunidade de frades franciscanos, nenhum deles era sacerdote, portanto nenhum deles podia praticar o culto, e ele foi para lá para tomar conta neles. Mas a certa altura houve lá um ato qualquer litúrgico e foi preciso pregar. Bom, e nenhum daqueles fradinhos sabia pregar. Quem é que sabia pregar? Aí disseram ao irmão António: tu é que és padre, tu é que eras cônego lá em Santa Cruz, tu é que tens que fazer o sermão. Ele, contrariado, que remédio, olhem, levantou-se e falou. O que ele disse deixou assombrados todos quantos o escutaram. Há documentos, quase da época, em que dizem que os ouvintes fizeram este comentário: nunca ouvimos assim falar no mundo. Ele dizia palavras simples. Deus é bondade. O que é preciso é amar. Contra o amor de Deus há tantos obstáculos, há a riqueza dos grandes, há o orgulho dos fortes. É preciso amarmos-nos como irmãos, acabar. O mal é a guerra, o bem é a paz chama-se Deus. Compreendo que aqueles sermões encantassem os ouvidos de quem os ouvia. Aquilo são uma espécie assim de grandes foguetões, é uma pirotécnica de palavras, mas de imagens, umas ligadas às outras. Ele fala, por exemplo, de Maria Santíssima, pura como a neve dos Alpes, os Alpes, onde passavam os rebanhos e os pastores, e os reis magos, e o presépio, e o esplendor do menino, e o menino, e a estrela que veio dos céus, e o céu que nos chama. É assim um conjunto encadeado de coisas, realmente de um grande, muito brilhantes, muito bonitas, mas não é um pensamento, isso não é. Bom, porquê é que não é? E talvez isso seja o que explica a imensa aceitação das palavras que ele dizia.
é que Santo António só falava de amor, de amor. Deus mandou amar, mas mandou amar concretamente, mandou amar o meu próximo, mandou que eu olhe para ti, não há o meu nem o teu, todo o mundo é partilhado, todo o mundo é realmente uma herança de Deus, todos os homens são inexoravelmente irmãos, quer queiram, quer não queiram. O pecado é o ódio, é preciso instalar no mundo o reino do amor. É isto que o Santo António diz, num mundo onde precisamente o amor está ausente, num mundo em crise, num mundo em luta. Estamos agora nas primeiras décadas do século XIII. As cruzadas, as grandes expedições cristãs para reconquistar os lugares santos do Oriente, fracassaram, mas restabeleceram o comércio com as cidades italianas. Isso veio aumentar muito a riqueza. Isso faz surgir uma classe nova, as burguesias ricas, homens que passeiam a sua riqueza insolentemente perante as misérias do povo. Olhem, o Santo António num célebre sermão dizia-lhes: vós que passais ostentando as vossas túnicas vermelhas, elas foram tintas com quê? Vós dizeis que com tintas do Oriente, dizeis com as púrpuras do mar, dizeis com... Tudo isso é mentira. Usais as túnicas tintas com o sangue dos pobres. Bom, compreende-se bem, de uma sociedade dividida, isto soasse aos ouvidos da gente pobre como palavras vindas do céu. São essas palavras que nessa altura comoveram e que hoje nos fazem tanta falta, que ressoaram em toda a Itália. E quando esse irmão António morreu praticamente a pregar, depois da Semana Santa do ano de 1231. Logo no ano seguinte, em 32, por exigência da cidade de Pádua e daquelas cidades do norte da Itália, o Papa, em Roma, assinou o decreto da canonização. E assinou-se um santo a que ainda hoje em Pádua, quando a gente diz o santo, ninguém nos pergunta qual santo, se é o São Francisco, ou o São Paulo, ou o São Tomás. Não, o santo é o Santo António. E toda a cidade de Pádua é um hino a Santo António. Nós aqui em Portugal, só muito mais tarde, fizemos o culto do santo, fez-se aquela igreja de São João da Praça, não sei com que verdade, julgo que é puramente lendária. O último ponto, e esse sim, realmente ligado à vida de Santo António, é esta igreja de Santo António dos Olivais. Foi aqui que ele tomou o hábito franciscano e foi daqui que ele partiu para a sua extraordinária viagem, da qual nunca mais voltou.